Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rafael Oliveira, para quem não conhece. Prazer estar aqui mais um domingo com vocês. Em primeiro lugar, vamos olhar o nosso celular para make sure que ele está desligado, né? Para que a gente realmente possa prestar atenção nessa mensagem que Jesus vem trazer para a gente nessa manhã, né? E a lição de hoje é do livro Pão Nosso, né? De Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E a lição é a lição de número 6, desculpa. Ela é intitulada Valei-vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Isso são palavras de Jesus, está em João, capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refleti na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de todo o tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato da marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando os impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde energizeste para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Interessante que essa abertura, quando ela vem aqui no capítulo 12, 35, fez lembrar lá no passado, bem próximo ali, né? Quando eu tinha 8 anos, quando comecei por si só, ganhei uma Bíblia da escola, e acredito, não, foi o primeiro capítulo que eu comecei a ler, foi João. E eu lembro desse versículo aqui, porque é na passagem que Jesus entra em Jerusalém, né? E ele começa a fazer a pregação dele, e as pessoas, né, começam a persegui-lo. Então a lição, ela é intitulada, para quem chegou agora, ela é intitulada Valei-vos da luz, lição número 6 do Pão Nosso. Ela vem chamar a atenção a gente das oportunidades que a gente tem aqui e a gente está desperdiçando, né? Valei-vos da luz é quando ele fala, né, para a gente aproveitar, né, a luz é Jesus. Só que Jesus falou isso quando ele esteve aqui, há mais de 2000 anos atrás. Ele falou para as pessoas que valessem, que enquanto tivesse luz, seguissem e fossem com ele, porque ele é a luz, a verdade e a vida, né? E passam-se mais de 2000 anos, hoje nós temos aqui, né, que são os nossos livros, o Evangelho de Jesus, né, que ele deixou os ensinamentos para a gente poder em prática.
ele chama bem a atenção, alguns, quando ele fala aqui, a vida humana, pois apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço que necessitas para a sessão justa. A vida é transitória, mas ela é necessária, né? Ela é passageira, mas ela é necessária para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento. Isso aqui é uma escola para a gente. Nós já viemos de planetas inferiores, né? Porque os planetas são divididos em 5 categorias. O planeta Terra é considerado planeta de provas e expiações, mas nós estamos em transição para um planeta, né, de menos sofrimento. Né? Nós não temos condição ainda de estar lá, mas estamos trabalhando. Mas será que a gente está sabendo aproveitar a oportunidade que a gente está tendo agora? Será que a gente está valorizando cada momento que nos surge? Será que a gente está se esforçando diariamente para ser um verdadeiro espírita? Né? Porque diz, né, que você reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, né, diário, né, para vencer os seus vícios, as suas fraquezas. Ou será que só eu que tenho vícios e fraquezas? Não é verdade? Escutar isso, gente, essa lição ela não vai fazer com que a gente saia daqui e já saia santo. Mas a gente tem que prestar atenção nessas lições e pôr em prática. Chegar a estudar, mas em prática, primeiramente, em nossas vidas. Para depois a gente começar a trabalhar na vida dos outros também. Não é verdade? Porque o doente, ele não pode ajudar outro doente. Nós não sabemos quantas vezes, né, nós reencarnamos nesse planeta. E para muitos de nós, talvez seja a última vez aqui. Tem um lado positivo e um lado negativo. Aqueles que estão sabendo aproveitar, né, vão ter a oportunidade de ir para um planeta melhor. E aqueles que não estão aproveitando, infelizmente, alguns talvez podem voltar aqui e outros regredirem, irem para um planeta de expiação. E aí? Um exemplo. Vamos falar de países aí de terceiro mundo, né? Nas classificações. Países como Irã, algumas outras coisas, ou Palestina, algum país onde o machismo ele é muito grande, onde se coloca a mulher tem uma minoria muito grande, não tem um poder de poder falar as coisas que quer, ou se vestir como quer, onde o homem tem o direito de agredir a mulher. Em alguns países tem isso. Vocês acham que esse tipo de pessoa ele vai reencarnar num planeta melhor? Não. Talvez ele volte aqui como mulher, no país que ele agredia, e passe por tudo isso para aprender. É Deus castigando? Não, porque Deus não castiga ninguém. As coisas que acontecem na nossa vida são coisas que nós mesmos, são consequências dos nossos atos. Dos nossos atos. E na lição aqui ele fala para a gente aproveitar, né, o nosso momento, que infelizmente há pessoas, bem no comecinho aqui ele fala: o homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades. Duas eternidades. As dos dias que se foram e aquele acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá oportunidades preciosas. Essas são as duas extremidades, né, diferentes que nós temos, que é o bem e o mal. E nós é que vamos escolher o caminho que a gente vai seguir. A gente tem que lembrar que Deus, nosso Pai, nos criou perfeito, com todas as virtudes,
todas. Mas ele deu uma coisa chamada livre-arbítrio para cada um de nós. E o que é que nós fazemos? As nossas escolhas. A nossa escolha. Cada um aqui vai fazer a sua escolha. Só que ele aqui vem falar também para a gente aproveitar os momentos de perturbação na nossa vida, dos nossos problemas. Porque sem eles, sem os problemas em nossas vidas, sem os erros em nossas vidas, nós não teríamos evoluído. Concordam? Porque se tudo está dando certo, a gente vai estar dizendo, não, está tudo ok, vai continuar fazendo. Quando a gente passa por uma dificuldade, por um erro causado por nós mesmos, dependendo da pessoa, dependendo. Porque uns se lastimam e culpam os outros pelas dificuldades que estão passando. Quem não aqui não fez isso? Ah, eu sou tão bonzinho, eu não me merecia estar passando por isso, será? Hoje, né? E o passado? E ontem, o que você fez? Você esqueceu já também? Aí essas dores vêm para mostrar esse sofrimento de que nós estamos fazendo alguma coisa errada em nossas vidas. E se a gente olha para essa dor, para esse sofrimento, para o problema que a gente está vivendo, que é o que a lição fala aqui, aí a gente vai ter uma visão melhor. Espera aí, por que eu estou passando por isso hoje? Ah, foi por isso, isso e isso. Então, não, eu não vou errar mais nisso aqui. Porque Deus, ele sempre está dando uma oportunidade nova para a gente. A nossa vida é uma novela, né? Cenas do próximo capítulo. Vai ter sempre isso. Só que o diretor é você. E aí você vai escolher como você quer o final da sua novela, feliz ou triste. Porque além de diretor, você é o protagonista dessa novela também. Então, as escolhas são suas. De cada um de nós aqui. Gente, é incrível, sabe, como as palavras de Jesus, elas são muito fortes na nossa vida. E eu digo a você, é impossível a gente não mudar. Quando a gente lê, quando a gente escuta realmente com o coração. Porque essas palavras, não fui eu que escrevi isso aqui, foi em Jesus. E ela muda quando a gente está com o coração aberto. Ela muda a nossa vida, ela nos fortalece. Não é verdade? Porque a maioria aqui veio porque são espíritos elevados, né? Acho que o único que feriu aqui sou eu, né? De sofrimento, que tem os problemas, não é verdade? Porque... não é verdade, gente? A gente procura, raros são as pessoas que procuram uma casa que veio por amor. Ah, poxa, hoje está quente aqui, a galera me chamou para fazer um churrasco, tomar um banho de piscina, mas não, vou lá para o Getúlio. Que maravilha. Foi assim? Não. A maioria chegou aqui pela dor. A maioria. Mas muitas dessas pessoas chegam, quando se sentem melhores um pouquinho, vão embora. É feito o antibiótico. Vai dar para 7 dias e toma no terceiro dia, não, já estou bom. Só que lá na frente vai inflamar de novo e você vai ter que procurar o doutor. Está aqui, ó, o Evangelho. Não é não, minha amiga? Doutora Francine. Então é só a verdade. Vamos aproveitar a oportunidade que a gente está tendo, gente. Hoje aqui. Aí não tem certeza se a gente vai estar aqui de novo para aproveitar. Então a gente sempre tem como fazer um novo recomeço em nossas vidas. Aproveite a oportunidade de vocês agora. Porque eu também estou aproveitando a minha. Perfeito, ninguém vai sair daqui. Mas a gente pode diminuir um pouco do peso dessa bagagem, né? Que a gente pede uma bagagem lá, quer vir para cá, não, eu quero nascer pobre, quero sofrer, quero isso e aquilo. Quando chega aqui a gente esquece de tudo. Em vez de melhorar, né, a gente bota um pouquinho mais de peso e volta, né, com a bala cheia. Parece que está trazendo presente para a família, né? Vou sair dos Estados Unidos, vou para lá, levar aquela bagagem cheia de presente, né? Mas uns presentes ruins, né? Para a vida da gente. Então, aproveite as oportunidades, gente. Porque a gente fala, a gente brinca um pouco, mas isso é uma coisa muito séria. A gente está falando aqui
do futuro de almas, né? De espíritos, que são vocês, todos nós. Hoje, encarnados. Mas dentro desse corpo existe um espírito, existe um perispírito. Aproveitem a oportunidade que cada um aqui está tendo para fazer o bem, para fazer o melhor em si mesmo, primeiramente, e pôr em prática esses ensinamentos que Jesus nos deixou. Começa no mais fácil, não tenta no mais difícil, não. Entendeu? E devagarzinho a gente vai conseguir. Que já conseguimos, já evoluímos muito. Estamos aqui na Terra, né? Mas a gente pode evoluir um pouquinho mais rápido. Vai depender do esforço de cada um. Meu tempo acabou. A lição foi do livro Pão Nosso, lição número 6. Quem quiser dar uma olhadinha, Valei-vos da Luz. Então, nesse momento, eu queria convidar cada um aqui para a gente elevar o nosso pensamento ao Pai Maior, agradecendo a Ele a oportunidade que Ele está dando a cada um de nós da vida, da oportunidade que está dando a cada um de nós de estarmos aqui no Getúlio para mais um domingo abençoado em nossas vidas. Deus de infinita bondade e amor, venho nesse momento te agradecer por essa linda lição de abertura. Venho te pedir pela vida de cada um aqui presente, Jesus, que veio buscar um pouco dessa tua palavra, que conforta e salva, que alivia as dores do corpo e da alma. Peço, Jesus, que abençoe aos irmãos que aqui vão estar trazendo conhecimento através do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Que esses ensinamentos, Jesus, venham tocar não só o nosso coração, mas a nossa alma, e colocar esse sentimento de amor em prática, primeiramente em nós mesmos e depois nos nossos irmãos que vamos encontrar no nosso dia a dia. Que a tua paz, o teu amor, seja sempre fonte de luz viva em cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. O Livro dos Espíritos está com o Alice hoje. Bom dia, meu povo. Tudo bem com todo mundo aí? Vou fazer o Livro dos Espíritos para o Luiz. E por incrível que pareça, a última vez quem fez o Livro dos Espíritos fui eu mesmo. E nós estamos aqui no capítulo, não vou perder tempo não, vamos direto ao que interessa. Nós estamos no livro 3º, que são as leis morais. Nós estamos falando da lei divina ou natural. E o último capítulo, a última oportunidade que eu tive aqui, eu estava falando sobre o bem e o mal. E eu falei aqui a respeito de 3 perguntas, 1, 2, 3, 4 perguntas, que eu vou ler rapidinho aqui para nós, para a gente tocar para frente, só para vocês se situarem. Foi a primeira pergunta do item 3, o bem e o mal, é a pergunta 629. Que definição se pode dar à moral? E a resposta da espiritualidade é a seguinte: a moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. Qual que é a lei de Deus, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Aí na pergunta 630, Kardec pergunta o seguinte: como se pode distinguir o bem do mal? E a espiritualidade responde para ele: o bem ou para nós? O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E aí Kardec, muito inteligente, pergunta: o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? E a espiritualidade responde para ele: sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e o outro. E aí Kardec, inteligente que era, perguntou novamente: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem, quando em realidade já está fazendo o mal? E a espiritualidade responde: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem, ou não. Tudo se resume nisso: assim não vos enganareis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu falo sempre isso aqui, só para a gente dar sequência aqui.
Amar a Deus sobre todas as coisas, o grande problema dele está na palavra sobre, tá? Porque todos nós aqui somos filhos de Deus, e Deus está em nós, a gente ama a Deus naturalmente. O problema é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é que é o grande problema. Primeiro a gente fica caçando um jeito de resolver o problema a gente mesmo e esquece Deus. Deus é a última coisa que a gente lembra. E amar ao próximo como a si mesmo, o problema do amar ao próximo como a si mesmo está no como a si mesmo. A gente acha que amar o próximo é amar o próximo. Não, o primeiro próximo que você tem que amar é a si mesmo. Se você não tem em si, não tem como ajudar o outro. Então é importante você cuidar de si, em primeiro plano, para poder ter forças e whatever que precisar para ajudar o próximo. E aí vem a pergunta de hoje. Pergunta 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra desta conduta e um guia seguro? E aí a espiritualidade responde para eles assim: quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo o mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. E eu trouxe também da última vez que eu tive aqui, uns ensinamentos aqui de Miramês. Miramês estuda todas as perguntas do Livro dos Espíritos. E eu estava lendo ali agora o que ele falou sobre essa pergunta aqui, 633, achei muito interessante, vou ler para vocês aqui rapidinho. Miramês diz o seguinte: a regra divina da vida está sempre pronta para nos defender de todos os males. No entanto, nós outros é que fechamos os olhos e interrompemos nossa audição para não ver nem escutar. É nesse impasse que entra a dor, pois somente ela pode nos impedir de continuarmos nos caminhos de espinhos, cheios de ilusões passageiras. É aquilo que eu falei agora mesmo a respeito do amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro vem o vizinho, o fulano, a mamãe, o papai, e vai por aí. Você vai procurando. Deus é a última coisa que a gente lembra. Quando a gente já tentou de tudo e a coisa não funcionou, é a hora que você bate o joelho no chão e fala, nossa, tem que pelo menos orar a Deus. Deveria ter sido a primeira coisa a fazer. Tá? Então, aqui o que ele explica aqui com relação à comida é real. Porque quantos de nós aqui não comemos demais? Exageramos na comida. Eu sou um deles. Tá? Lembre-se, porque não é porque eu estou aqui ajudando aqui, fazendo livro dos Espíritos ou Evangelho, que eu sou melhor do que ninguém, não. Rafael falou isso aqui agora mesmo. Eu sou um deles, gosto de comer demais. Nossa, mas a oportunidade que eu tenho, você também? Pois é. Quantos de nós aqui não temos o nosso guarda-roupa cheio de roupas que a gente não vai usar? Tem anos que está lá e a gente não usa. O calçado veio de novo. Eu principalmente agora tem até uma desculpa. Agora tem até uma desculpa. Eu dei um problema no calcanhar há pouco tempo atrás aí, que eu não estava conseguindo pisar no chão. Então me indicaram umas coisas e eu comecei a usar, realmente funcionou, palmilha, essas coisas realmente funcionou. Mas eu não consigo ficar com calçado só mais de 8 horas. E eu trabalho, tenho que trabalhar, então fica ali com aquele calçado. Assim que acaba, eu já vou na minha bolsa, os meninos ficam rindo de mim, que eu sou igual mulher, eu chego com a bolsa pendurada lá. Dentro da bolsa tem uma camisa, tem calçado, tem um monte de coisa lá. Eu já vou tirando um calçado e troco, põe outro, põe sandália. Geralmente eu tô com a sandália, que é para aliviar o pé. Porque senão dói demais, machuca muito. Agora, graças a Deus, tá tudo bem. Mas pode ir lá em casa, o que tem de calçado é brincadeira, eu tenho demais. Calçado para tudo quanto é tipo e ocasião que você imaginar, eu tenho. Sandália deve ter umas 3. Sandália desse tipo que eu estou usando aqui agora deve ter umas 3 ou 4. Tênis eu não sei quantos. A mulher fica doida. Você comprou outro tênis? E assim é. Quantos de nós não faz isso? E a gente não presta atenção exatamente nisso que a doutrina, que os espíritos responderam aqui para Kardec. Chega? Precisa mais? Realmente precisa mais?
E a gente não olha. Isso é só exemplo. Porque tem muitas outras coisas na vida da gente que a gente faz do mesmo jeito. Sentimentos que a gente expõe o tempo todo. Sabe? Às vezes a gente não para pensar que está extrapolando, igual a pergunta que ele fez aqui, a 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo mal? Pode sim, faz isso demais. Tudo por amor. Às vezes por amor a gente se intromete demais na vida de uma pessoa, quando o certo era ter ficado quieto. Esperar um pouquinho, esperar a oportunidade, porque ele vai te dar a oportunidade. Você vai ter a oportunidade de se manifestar e exercer esse bem que você está querendo fazer de uma maneira boa, produtiva, no momento certo, na hora certa. Mas a gente chega atropelando, e tudo por amor. Fala. Um grande exemplo disso, ó, você está falando, os pais cometem diariamente, né? Quer cuidar muito dos filhos, quer carregar os filhos do resto da vida do colo, e não deixa os filhos andar com as próprias pernas. Essa é a realidade da vida. Então, a gente precisa ter esse limite. A gente tem isso em nós. A gente foi criado assim, quer ver? Miramês falou isso aqui em algum lugar. Aqui, ó. Nós já fomos programados por Deus, pela ciência divina que escapa ao raciocínio, para saber o que queremos e entender as nossas limitações. Todos nós sabemos disso. Porque nós somos seres divinos, nós somos criados pela divindade, por Deus. E Deus colocou tudo isso em nós. Aliás, tem algum lugar na Bíblia que diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Quem não sabe o limite da bebida, mesmo que a água seja para todos um precioso líquido? Quem não sabe o limite da comida, mesmo que ela seja para as criaturas um motivo de vida física? Quem não reconhece o limite do bem vestir, os limites do sono, do lazer e mesmo do trabalho? Todos são dotados de sensibilidade para manter o próprio bem e equilíbrio da natureza divina e humana. São regras escritas por Deus na natureza e que todos percebem, porque no ser humano elas se encontram escritas na consciência. Ele falou um negócio muito interessante, que trabalho. A gente já trabalha. Aqui na América a gente tem essa chance de poder ter 2 trabalhos, né? Um full-time e um part-time. Aí tem gente que quer ter 3 full-times. E eu já trabalhei com gente assim. Sabe? Eu já trabalhei com gente assim. Virar à noite, sair, pegar às 7 da manhã, às 3 já estava embalando no outro trabalho, e sair de lá às 11 e embalar até no outro dia às 7 horas da manhã. Quem é que aguenta isso? Ninguém aguenta isso não, hein? Inclusive aqui no Livro dos Espíritos tem a lei do trabalho. Uma das regras da lei do trabalho é o descanso. É uma das regras, porque você tem aquele horário de trabalhar, aquela quantidade que você pode se colocar à disposição, mas você também tem que descansar, porque daqui a pouco tem mais. Aqui mesmo na América a gente sabe disso direto, né? Porque aqui não para, né? A máquina aqui não para, a engrenagem não para por nada desse mundo. Não tem nada que para essa engrenagem aqui. Então é você que tem que se limitar. Se você não se limitar, você vai morrer. Antes do tempo. Isso é suicídio. Só mais uma coisinha que ele falou aqui. Com interesse em acertar as leis de Deus que brilham por dentro de nós, que brilham por dentro de nós se afloram, ficando mais visíveis, atendendo aos esforços do aprendizado. Isso é lindo e nos parece que a natureza é inteligente, como nos ama e atina pelos nossos apelos em todas as direções. Quando comes com excesso, o aparelho digestivo avisa por muitos meios. E qual é o teu dever? Diminuir a carga de alimentos, pois se não o fizeres, sofrerás pela invigilância. Assim é tudo na vida. Deste modo, olha para você ver, deste modo Deus está em toda parte, vigilante para conservar a harmonia em toda a sua criação. A nossa parte, mesmo sendo pequena, é de nosso dever cuidar dela, para que possamos conquistar a paz que é caminho para a felicidade. A partir do momento que a gente aprende a se limitar, é que a gente começa a entender um pouco de tranquilidade, tem um pouco de tranquilidade conosco mesmo. Porque você começa a entender que você está fazendo tudo certinho, está dando tudo certinho, sua vida está normal. Não tem desesperos, porque toda vez que você exagera um pouco, entra um desespero qualquer. Será que eu não estou indo muito além? Será que eu não fiz isso? E aí começa essa agonia na cabeça da gente. Então é importante a gente estar vigilante o tempo todo. E ele está falando aqui, e ele está certíssimo, porque é assim que eu vejo as coisas. E eu acho que todos nós deveríamos ver. Deus está em toda parte, em tudo. É só você querer ver. Se você quiser ver, você vai enxergar direitinho.
Que Deus é bom, Deus é justo, fez tudo sob medida, tudo direitinho para nós. Nós que queremos atropelar o mundo. Queremos chegar e tomar conta da situação e ser o primeiro e ser o melhor. Quando na realidade tem necessidade realmente de você ser o primeiro? Tem necessidade de você ser o melhor? Às vezes, para o melhor, você contribui só com aquela pequena parte sua. Mas você tem que ter esse respeito, tem que ter esse entendimento. A minha parte vai encaixar certinho ali, ó. Porque a parte dele, a parte dela, todo mundo vai encaixar ali para fazer aquilo ali ser o melhor. O melhor para todos. Dúvidas? Perguntas? Ninguém faz pergunta, igual a outra vez. Todo mundo quietinho, ninguém fala nada. Então vamos para a próxima, tá bom? Pergunta 634. Deixa eu já ir se preparando aqui, que o Miramês falou um negócio muito chique aqui também, com relação à pergunta 634. Aqui, é aqui mesmo. Pergunta 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E aí a espiritualidade responde. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. E manda a gente ver o item 115, eu vou ler para vocês aqui agora o que está dizendo o 115 aqui, ó. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? E a resposta da espiritualidade é a seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele, Deus. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. E aí ele continua aqui. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. E logo depois, aí ele pede para a gente vir na pergunta 119, está escrito aqui, ó. Pergunta 119. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? E a espiritualidade responde: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade e à missão que lhes cabe. Nos diferentes graus está os desígnios da providência com vistas à harmonia do universo. E Kardec deixa uma explicação, uma nota explicativa aqui dizendo: como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos. Também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não o faz. De cada um de seus soldados, um general. Todos os alunos não são professores. Ora, entre a vida social e a espiritual existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Gente, essa vida, o Rafael falou um negócio muito interessante aqui, a doutrina dos espíritos está aqui para nos auxiliar nessa caminhada, porque senão a gente se perde, a procura, a gente acaba se desviando do caminho. Sempre tem alguma coisinha que puxa sua atenção para um lugar diferente daquilo que você está seguindo, e você acaba se embrenhando por caminho diferente. Isso acontece com todo mundo, com todos nós. Mas se você for parar e observar, igual o Rafael mencionou bem aqui, olha onde nós estamos. Nós estamos, a gente já evoluiu alguma coisa na vida. Que hoje a gente pode sentar num lugar como esse aqui, ter uma reunião agradável, conversar a respeito de assuntos muito interessantes para a nossa evolução, coisa que há pouco tempo atrás,
que se formos olhar em anos, foi há muitos anos atrás, mas se for olhar em tempo espiritual, foi há pouco tempo atrás. A gente não podia fazer isso não, a gente era perseguido e morto por estar seguindo o cristianismo, simplesmente por estar seguindo as lições de Cristo. Para nós aqui é difícil lembrar disso. É igual a menina me surpreendeu esses dias atrás, falei aqui da última vez, quando ela me perguntou quem é que cantava uma música X, que eu, nossa mãe, pelo amor de Deus, você não sabe quem é Eagles? Não sabe quem é o rapaz? Ela não sabe. Mas ela é dessa geração de agora. Agora eu não, eu sou da geração antiga. Agora eu estava rindo, mas a hoje que eu achei uma música do Erasmo. Levantei com a música do Erasmo Carlos na cabeça e botei lá para ela ouvir. Eu falei, que isso? Onde você arrumou isso? É muito antiga. Pode perguntar, muitos de vocês aqui não sabem nem quem é Erasmo Carlos. Alguns de vocês aqui não sabem nem quem é Erasmo Carlos. Agora eu sei, né? Sou antigo, né? Sou velho. Entendeu? Então, assim, as gerações vão passando e olha onde nós estamos. Nós estamos num tempo bom, um tempo tranquilo, um tempo que a gente vive, sabe? A gente pode expressar as nossas ideias, correr atrás daquilo que a gente quer, com tranquilidade, sem ninguém dizer para você que você não pode, você não deve, você não vai fazer isso, e bloquear. Porque o nosso país mesmo, eu sou desse tempo, lembro disso, já passamos pelo militarismo lá no Brasil. Eu lembro das diretas já, lembro da luta pelas diretas já, para poder colocar o homem no poder, ao invés de um militar. E olha o que deu. Mas sabe, é evolução, a gente não pode reclamar. Disso aí vai melhorar, porque do militarismo para isso aqui já melhorou bastante. Apesar do mau caratismo que a gente vê na política do Brasil, ainda tem, a tendência é essa mesmo, melhorar ainda mais. Mas a resposta sobre isso é só nós que temos que resolver. Mas nós não vamos entrar em assunto de política aqui não. Mas a razão pela qual tudo isso acontece é para que a gente possa entender que além dessa vida que nós estamos levando aqui, tem muito mais vida. Muito mais informações, muita coisa maravilhosa. Eu não sei se vocês participaram aqui, se não participaram vão ter a oportunidade, porque o rapaz agora faz parte aí da família, está sempre aqui 2 vezes no ano, o Roberto, que veio aqui fazer as cirurgias espirituais, Dr. Fritz. E a casa enche, né? Nossa mãe, a casa cheia, fica cheia de gente. Uma boa parte disso é gente nossa mesmo daqui, outra parte é gente que a gente nunca nem imaginava que viria aqui, mas vem, entendeu? Vem aqui. Quantos aqui não receberam essa bênção? A da cura por alguma coisa? Porque eu já ouvi a declaração de muitos deles. Porque na hora de fazer o trabalho aqui, ele vem com um papelzinho lá, tem um papelzinho. Uma lista de coisas que você tem que fazer. Durante não sei quanto tempo, um período, tudo escrito lá. Que você tem que fazer. Porque é para cirurgia, é igual a mesma coisa. Você vai fazer uma cirurgia no hospital, você tem que se preparar para essa cirurgia, porque chegar lá eles vão fazer um outro preparo em você para que você tenha a cirurgia. Acabou a cirurgia, você tem umas regras para seguir para que nada de ruim aconteça, tudo cicatrize e tudo fique bem, não é verdade? É a mesma coisa, a cirurgia espiritual é a mesma coisa, tá? Então ele veio e traz aqui a lista de coisas que tem que fazer. Muitos seguiram direitinho e conseguiram o que queriam. Não vou dizer para você que outros não reclamaram porque não conseguiram, não porque reclamaram, mas nós não vamos entrar nesse assunto, porque aí é problema deles. Não é o problema da cirurgia, foi eles que não seguiram o que tinha que seguir. Você fez isso? Não fez. É igual o tratamento que tem aqui na quinta-feira. Uma das regras para o tratamento daqui é trazer uma água, traz a água para que ela seja fluidificada. Essa fluidificação ela é espiritual, é um remédio para o seu espírito. Porque a dor que você está sentindo fisicamente, primeiro ela já vem do espírito, para depois atingir o corpo. Então nós vamos tratar o espírito, essa água vem para ser fluidificada. Às vezes a pessoa até traz a água. Quando chega na outra semana a pergunta é fatal. Bebeu água? Ah, não bebeu. Não, você não bebeu água? Não. Outro é o fazer o evangelho no lar. Porque Jesus é uma situação que a gente fica deixando de lado. A Rose gosta muito de falar que a gente pode ter na gaveta. E bater na gaveta. Toda vez que você precisar, você vai lá e abre a gaveta e chama Jesus. Ô Jesus, dá um help aqui, ali e tal. E Jesus é um parceiro de toda hora, todo instante das nossas vidas. Não tem que ficar o tempo todo, né, orando e agarrado. Não é isso. É ter um relacionamento com Jesus. Tem um relacionamento com Jesus, ele é seu parceiro o dia inteiro. Está te observando o dia inteiro, não esquece de nenhum de nós. Está escrito aqui, acabamos de ler isso aqui, ó, Deus não esquece de nenhum de nós.
A gente aqui esquece dele. A gente aqui engaveta ele, como diz a Rose, e toda vez que precisar, você vai lá e tira ele da gavetinha para poder dizer que está precisando. Quando, na realidade, você tinha que estar se comunicando com ele o tempo todo. Aconteceu isso, vitória, ganhei, beleza. Conquistei mais uma, perdi essa. Por que eu perdi? Pode perguntar que você vai ver a resposta. A resposta vem. Qual a razão pela qual você perdeu? Não foi a sua oportunidade de conquistar aquilo que você tentou conquistar naquela hora ali, naquele momento. Às vezes você não vai receber essa resposta hoje, mas amanhã ou depois essa resposta vai chegar, pode ter certeza. Você vai entender na hora porque que naquele dia você não conquistou aquilo que você acreditou que era o certo conquistar. Às vezes não era, é a sua cabeça que pensa que é, mas não é o certo. Deus, nós estamos tentando a espiritualidade e a doutrina dos espíritos nos traz isso com clareza, nós não estamos abandonados aqui não. Nós estamos muito bem protegidos, o tempo todo estamos sendo protegidos pela espiritualidade, o tempo todo. Então, eles estão sabendo, esse aqui não é o caminho, vamos por esse caminho aqui. Ah, mas eu queria aquilo ali, mas segue esse caminho aqui que pode ter certeza que é o caminho certo. Talvez isso aqui você vá até conseguir, mas lá na frente, não aqui agora. Mas quem sabe disso é a espiritualidade, porque você está conectado com eles. Então, é você que se conecta com os espíritos, com a divindade. Não se preocupe com os espíritos, preocupe-se com Deus e Jesus. Quem vier é sempre bem-vindo, porque se você, a partir do momento que eu estou lendo aqui, você está ligado com o bem está sempre conectado com você. Semana passada eu até falei isso aqui, não, semana passada, da última vez que eu fiz aqui o livro, semana passada nós tivemos um palestrante aqui, né? Da outra vez que eu fiz o Livro dos Espíritos, eu até falei, isso parece um jogo de futebol. Qual time você torce? Pro time do lá ou o time de cá? Porque eu sei que tem que decidir em que time você vai jogar. É você que tem que decidir. Isso é a resposta que ele te dá aqui. Ó. Por isso que nenhum de nós fomos criados. Nós somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Nós somos todos seres humanos, mas cada um tem suas atitudes, sua maneira de pensar, sua maneira de se conduzir na vida. Ninguém é igual ao outro, nesse sentido. E essa que é a beleza da coisa. À medida que a gente vai aprendendo e vai conquistando, a gente vai descobrindo, o medo vai se acabando. Eu estava conversando com um rapaz há poucos dias atrás, não sei por que razão. Cheguei para sentar para comer, perguntei para o cara se podia sentar naquela cadeira, e ele falou assim, não, tem 2 pessoas sentadas aqui. Aí o outro estava lá na ponta, falou, senta aqui, velho. Posso sentar aqui? Pode, sentei. Não sei nem quem é o cara. Aí de uma hora para outra começamos a conversar. E ele levou o assunto para o lado do umbandismo. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, Umbanda é uma religião muito bonita, desde que estudada. Falei, concordo com você. Aí fomos conversando, aí ele falou, no final ele falou para mim que ele tinha abandonado uma área aqui, algum lugar onde está tendo, né, o pessoal montou um centro de Umbanda, porque, eu falei, por que você saiu? Mas você vai lá todo dia, não aprende nada. Falei, Aí não dá para mim e tal. E acho que tem alguém grande da Umbanda, está visitando aqui a área aqui, ele falou, eu estou com o pessoal aí, nós estamos montando um outro lugar. Aí eu falei com ele, desde que vocês estudem. Ele falou, pois é, isso é que eu quero, estudar. Aí ele falou assim, antigamente eu não gostava nem de passar perto desses troços. Nossa senhora, eu tinha o maior medo. Eu falei, e hoje? Hoje você está querendo estudar e tal? Eu falei, Eu falei, pois é, isso aqui é uma das coisas que Jesus sempre falou e está certo. Procurei e achareis. Procurei e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí ele ficou assim, eu falei, porque você conheceu, você antes tinha medo da Umbanda, não tinha? Tinha. Agora que você conheceu um pouquinho da Umbanda, você já perdeu o medo. Agora você já vai lá, agora você já nem está querendo ir mais, está querendo já montar uma casa e começar a estudar, não é verdade? Então, essa é uma verdade, porque tudo que Jesus falou para a gente é verdade. A partir do momento que você conhece a verdade, ela te liberta. Quanta gente tem medo de vir aqui na casa espírita? Medo, não gosta nem de passar aqui na porta. Você fala que é espírita, então, nossa, mas está arrumando confusão com eles. Mas eles não conhecem. Mas se vier aqui começar a estudar, ouvir o que a gente está falando aqui, ouvir o que a espiritualidade deixou para a gente aqui, para a nossa melhora, para a nossa evolução, ele perde o medo. Muitos deles estão aqui hoje, são trabalhadores da casa. Já estão fazendo abertura aqui com a gente, estão estudando aqui com a gente.
Entendeu? Por quê? Porque ouvem, veem isso aqui e veem o quanto isso faz bem, o quanto isso liberta a gente, essa verdade liberta a gente. Então, isso é que é importante. Por essa razão que Deus não criou todo mundo igual. Somos todos iguais, mas não todo mundo igual, já sabedor de tudo. Não, você tem que ir conquistando por si só, porque não tem nada melhor nesse mundo do que vitória. Quando você vence a si mesmo, ao seu medo, à sua ignorância, sabe? E você começa a tocar a vida para frente sozinho. Entendeu? Então, a lição de hoje fica por aqui. 634, né? Exatamente. E nós vamos passar para o Evangelho, porque meu tempo também acabou. E a gente está aí. Depois, se vocês quiserem fazer alguma outra pergunta a respeito mais tarde aí, é só me procurar aí, tá bom? Agora o Evangelho é com a Diene. Você arrumou lá, Diene? Arrumou lá? Não. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Jenny, eu estou com o Evangelho de hoje. Tem alguém vindo pela primeira vez? Eu acho que eu ouvi vocês três. Sejam muito bem-vindos à nossa casa espírita, essa família, Getu. Vocês já tinham conhecimento espírita antes? Frequentavam alguma outra casa antes? Não? Ai, que bom. Ah, ok. E o que não tinha nenhum conhecimento vai passar até agora, né? Começou hoje. Inicia-se a sua primeira etapa no Espiritismo. Muito bem-vindo. Então, esse vai ser o nosso Evangelho de hoje. E o capítulo do nosso Evangelho de hoje é o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que deve-se entender por pobres de espíritos? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus 5:3. E ele inicia assim: a incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Por que por pobres de espírito Jesus não compreende os baldos da inteligência? Porque uma inteligência que não se torna sensível, ela não pode pegar na mão do conhecimento. Não tem como. E o que me impede de ter essa sensibilidade é o quê? Justamente o orgulho, né? É o orgulho que me tira a sensibilidade. E a leitura segue: os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os despreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescessem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade de que não compreendem, consideram sem apelação as sentenças que proferem. O orgulho, ele gera vários vícios, né, morais em nós. Afastar? Ok. Estou sendo orientada ali para me afastar um pouquinho do microfone, porque está gravando, gente.
Então, o orgulho, ele gera vários outros vícios morais. É como uma árvore cheia de galhos, né? E ali ele vai crescendo outros vícios. Quando o indivíduo ele se torna apaixonado por si mesmo, pelas suas coisas, pelas coisas que ele faz, ele passa, então, o quê? Alimentar o seu orgulho. E faz crescer aí o quê? O vício da vaidade. Já é um galho, né, que cresceu. E nos faz sentir melhor do que os outros. Quando a gente tem aquela vaidade, né, ela nos faz sentir melhor do que as outras pessoas. E gera, então, aí um outro vício, um outro galho. É o vício da soberba, né? E assim, o orgulho, ele vai criando vários galhos, né? Nós nos sentimos donos absolutos da verdade e, como donos da verdade, não toleramos aqueles que pensam diferente da gente, né? A gente não tem tolerância. Então, esse orgulho associado à intolerância, ele vai gerar o quê? A ira, a agressividade, né? Aqui, numa tacada só, ele gerou 3 vícios: a intolerância, a ira e a agressividade. São raízes, são galhos, como de árvores, que o orgulho gera em nós. E esse mesmo orgulho, de braços dados com a insensibilidade, ele faz gerar o quê? A indiferença. Nós somos indiferentes à dor do nosso próximo, do nosso semelhante. E o orgulho, ele ainda faz uma coisa mais grave ainda. Ele fecha a nossa mente. Porque nós não aceitamos nada além daquilo que nós já aprendemos, do que nós já pensamos que aprendemos. A gente não aceita nada mais além do que aquilo. Então, ou seja, o orgulho, ele fecha a nossa mente. É o que diz a leitura, né? E julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Ou seja, o orgulho, ele limita, né? Ele nos limita e coloca fronteiras no nosso conhecimento. Ficamos limitados apenas naquilo que nós já sabemos, acreditando no tudo sei, né? Porque indo ao contrário ao que Sócrates disse, né? Quanto mais eu penso que sei, eu nada sei. Já o orgulhoso não. O orgulhoso é o tudo sei. E ele fica limitado nisso. Então, essas são as raízes de vícios morais que geramos com o nosso orgulho. Com a vaidade, a soberba, a intolerância, a ira, a agressividade, a insensibilidade. E o Evangelho ele nos deixa claro que o orgulho é a maior barreira que nós temos que ultrapassar em nossas vidas. Essa é a maior barreira. E para que seja possível eu desenvolver a simplicidade dos meus sentimentos, a lição nos fala, se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhe esteja fora do alcance, é que o orgulho se revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que a tomam a sério. Então, o plano espiritual, Deus, Jesus, são uma coisa só para ignorantes, né? À medida que algumas pessoas elas vão adquirindo conhecimento científico, elas se distanciam da religião. Algumas pessoas, tá? Porque eu conheço pessoas que estão nessa área da ciência, que têm um coração gigante, que é humilde, que tem o amor de Deus dentro do seu coração. Então, para algumas pessoas,
elas distanciam da religião. A religião passa, para essas pessoas, elas só entram no coração do homem ignorante com relação à ciência. Ele tem esse pensamento. É só quem não tem conhecimento da ciência que acredita em Deus, que acredita em religião, em Jesus, né? E o Espiritismo, ele vem nos mostrar justamente o contrário. Ele vem mostrar que por trás de toda a ciência química, biológica, física, que todos esses fenômenos obedecem a uma sistemática organização. Que vem de uma inteligência que organiza tudo isso. Toda a ciência, existe a inteligência por trás dela, trabalhando em tudo. E é uma inteligência suprema, porque nós estamos falando de Deus, o que ainda alguns na área da ciência não acreditam. Então, o Espiritismo, ele nos traz isso, ele nos mostra com clareza a dimensão que é a existência material e o universo. Ele vem trazer com muita clareza para nós. E para atravessar essas fronteiras de conhecimento, é preciso ter humildade. Porque se você não tem humildade de entender que ainda não sabemos nada e que há muito que aprender sobre o universo, sobre a vida, sobre nós, né? É só com humildade que nós seremos capazes de ver, de ouvir, de analisar e descobrir muitas coisas. Foi com essa humildade que Kardec trouxe para nós todas as obras do Espiritismo. Kardec, que era cientista, ele soube ouvir, ver, pesquisar, teve a humildade de entender que ele, mesmo com todo o conhecimento gigante que ele possuía, ele não tinha aquele conhecimento. Por trás dessa inteligência que comanda o universo, por trás de tudo que comanda o universo, essa inteligência, ele não tinha conhecimento disso. Ele não sabia. Mas ele teve a humildade de pesquisar. E nós ainda que não somos capazes de perceber porque colocamos o quê? Essa barreira do orgulho, né, na nossa frente. É essa barreira que nos faz nos perder, muitas vezes, na nossa caminhada. E Jesus vem e nos diz que é preciso quebrar essas barreiras do orgulho para alcançarmos o reino dos céus. É necessário quebrar essa barreira. O pobre de espírito que Jesus nos fala não é aquele que possui menos inteligência ou conhecimento, mas sim aquele que se abre para novos entendimentos, para novos conhecimentos, para novos conceitos. Esse é o pobre de espírito que Jesus se refere. E se eu estou aberto a novos conceitos, outras habilidades morais vão surgir. Assim como os vícios, o orgulho leva a vícios morais, a humildade, ela vai surgir em mim, ela vai gerar galhos como árvores também, nos trazendo os vícios, não vícios morais, mas ela vai trazer virtudes morais. Os vícios morais pertencem ao orgulho. As virtudes morais pertencem à humildade. Por exemplo, nossos galinhos. Quando temos a humildade de tolerar as diferenças, nós geramos o que? A virtude da paciência, né? Olha só, no galinho, assim como orgulho nós podemos gerar virtudes. O que nós preferimos? Gerar os vícios morais ou as virtudes morais, né? Se eu... Só um minutinho, gente. Passei aqui demais. Quando nós temos a humildade de nos sensibilizar com a dor do outro,
geramos outra virtude, a da empatia. A empatia também é o altruísmo, que é o mesmo que a ausência de egoísmo, né? Nós passamos aí, deixamos de ser egoísta, porque nós passamos a nos colocar no lugar do próximo, né? Então, a empatia, que também é altruísmo, que também é uma virtude, ela dá lugar a outra virtude, a solidariedade. E se eu sou sensível à dor do outro, nasce em meu coração o desejo sincero de ajudar. Por isso que eu senti a solidariedade, porque surgiu essa virtude. Então, sentindo o desejo de ajudar quem precisa, sentindo esse desejo de coração, vai nascer outra virtude. A afabilidade, que, resumindo, são todas a mesma coisa. E aí se concretiza a frase de Jesus, né? A afabilidade, ela vai trazer uma outra virtude, se concretizando a frase do Cristo, que é o amor. Daí, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. É só quando eu conquisto todas essas virtudes e mais algumas, que eu vou poder ver o reino dos céus. Isso não sou eu que disse, foi o próprio Cristo, Jesus. E para eu conseguir todas essas virtudes, eu tenho a barreira do orgulho, com todos os vícios que ele ainda me trouxe de quebra. Eu vou precisar vencer isso. E o Evangelho ainda nos diz, dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concebida entrada neste reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Por isso que Jesus nos compara às criancinhas. Vinde a mim, as criancinhas, por causa do seu sentimento puro, por causa do coração puro. Então, nós temos em sentimentos nos assemelharmos aos sentimentos de uma criança, para então chegarmos ao reino dos céus, que tanto nós buscamos. E viver o cristianismo é desenvolver a maior de todas essas virtudes que nós possuímos, de todas as virtudes existentes, é o amor. Porque sem o amor, ninguém consegue ter simplicidade. De coração humilde, de espírito, né, também, se não souber amar. Mas não é amar nossos filhos, amar nosso marido, os nossos amigos, não. Tem uma tarefa mais difícil aí na frente. É amar os nossos inimigos, como bem nos propõe o próprio Evangelho no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Não é isso que está lá no capítulo 12? A jornada é difícil. A caminhada está um pouquinho árdua, né? Porque amar os nossos inimigos é quebrar uma barreira gigante do orgulho. Quando a gente consegue quebrar essa barreira de amar os nossos inimigos, aí sim. E não é fácil, tá, gente? Nós todos vamos ainda passar por uns processos assim meio dolorosos para aprendermos esse amor. Mas nós temos uma saída, olha que maravilha. É como dentro de uma classe de aula, porque esse planeta é a nossa escola, é só levantar o dedinho, pedir ajuda ao professor. Dá licença, professor? Eu não estou conseguindo ter humildade aqui. O que eu posso fazer? Quem é o nosso professor? Jesus. É só levantar o dedinho para Cristo. Ele está
pronto para te auxiliar, para te orientar, para mostrar onde você não está conseguindo trabalhar. E Ele te mostra te dando oportunidades. Ele vai te mostrar, não te corrigindo, Ele vai te dando oportunidades de trabalhar a sua humildade. E depois das oportunidades é que vem um teste. Um teste, ainda não é a prova. Depois vem a prova. E detalhe, você pode repetir a matéria, não tem problema. Depende de você. Quantas vezes você vai repetir essa matéria? Depende de cada um de nós. Nós temos a eternidade pela frente. Mas é necessário amar os nossos inimigos. Porque senão nós não vamos conseguir nenhuma dessas virtudes e entrar no reino dos céus. E para amar os nossos inimigos, temos que destruir a barreira do nosso orgulho. Senão nós não conseguimos. Então não é uma tarefa fácil. Mas Jesus está aqui para nós, para nos esclarecer, para nos orientar, para nos mostrar diretrizes, né? Para, com situações, abrandar o nosso coração, mostrar um ladinho bom dos nossos inimigos, que nós não conseguimos ver, porque ele é meu inimigo. Eu não vejo nada bom nessa criatura. O que Jesus quer que eu ame essa pessoa? Eu não vejo nada de bom nela. Como que eu vou amar? Ah, mas Jesus vê. Jesus vê o lado bom dele. Jesus consegue enxergar nele o melhor que ele possui e trabalhar aquele 1% ou 0,1% de bom que ele tem. Jesus consegue enxergar e trabalhar e melhorar ele. Mas Jesus quer que você perceba, que você veja o que ele está vendo. Ele viu em mim, ele viu em todos nós. O que a gente pensa que é santo, ele viu e trabalhou. Olha, como mesmo disse a abertura, o Wallace com o Livro dos Espíritos, olha onde nós já estamos. É porque o Cristo já trabalhou aquele 0,1% de bom que nós tínhamos dentro de nós. E nós já estamos aqui. Então, é preciso amar os nossos inimigos, enxergando ele como Cristo enxerga, tendo essa visão do melhor que ele possui dentro dele. É difícil. Mas se nós nos conectarmos com esse professor, ele vai nos ajudar. E para agirmos, para conseguirmos quebrar essa barreira, nós temos que usar o exemplo de Paulo. Paulo tem tantos exemplos para nos dar, tantos. Ele tem o exemplo de quebrar essa barreira do orgulho, porque o Paulo era extremamente orgulhoso, vaidoso dos seus conhecimentos, da sua postura na política, extremamente orgulhoso. Ele quebrou essa barreira. Olha que belo exemplo que ele nos trouxe. Outro belo exemplo que ele nos traz é o da humildade. Ele teve a humildade de se reconhecer diante do Cristo como um ser pequenininho, que tudo que ele pensava, que ele sabia, ele nada sabia, pois que o Cristo trouxe para ele não tinha conhecimento nenhum. O conhecimento que ele tinha era do Velho Testamento, e ele seguia aquilo ali à risca, mas ele não tinha uma ideia real do mundo espiritual. Da casa de meu pai, ele não tinha. O de amar os nossos inimigos, ele não tinha esse conhecimento. Então, Paulo tem inúmeros exemplos para nos apresentar. Mas ele nos apresentou um outro ainda mais belo. Lá em Gálatas 2, de 20 a 21, ele fala assim, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Olha esse grande exemplo de humildade. Já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Para desenvolver a virtude da pobreza de espírito, é necessário nos tornarmos criaturas praticantes do cristianismo.
Foi o que Paulo fez. Ele se tornou uma criatura praticante do Evangelho de Jesus. E com a mesma força e garra que ele fazia com as leis de Moisés. Ele pegou o que Cristo apresentou e se tornou praticante. Então, é isso que nós devemos fazer. Para conseguirmos essa humildade de pobreza de espírito, é preciso a gente deixar o Cristo viver dentro de nós. Já não sermos mais o nosso egoísmo, mas o Cristo. Aí sim, nós vamos chegar lá, naquela máxima ali, ó, o amor. O Espiritismo fala, espíritas, instruí-vos e amai-vos. Instruí-vos? Não. Amai-vos e instruí-vos. Ou seja, o conhecimento, seu amor, não é nada. É necessário ter o amor. Amar primeiro o nosso próximo. Se a gente não aprender a amar, e a gente só aprende a amar deixando Cristo vivendo dentro de nós. Porque aí nós vamos amar como Ele amou. Foi o que Paulo fez. Ele deixou esse belíssimo exemplo para nós. Já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, é com esse pensamento que eu quero encerrar o Evangelho de hoje, para que todos meditem nisso, se é o Cristo que está vivendo dentro do coração de cada um. E vamos fechar os nossos olhos e entrar em sintonia com esse Jesus que nos trouxe até aqui hoje, justamente para a gente abrir a porta dos nossos corações e deixar Ele entrar. Para que Ele faça o trabalho